Assim, ó, tudo começou, nós tivemos aqui no dia anterior a entrega de boletins participativos, onde é no nosso saguão e todos os pais vêm, participam, a gente fala sobre os alunos, fala com todos os professores, aí nós tínhamos feito cuca para servir para os pais, café, e aí começou a noitezinha, a chuva. Começou a chuva, era uma chuva torrencial assim, mas nada muito agravante, né? Ainda uma das supervisoras e uma professora disse assim, quem sabe a gente levanta esses documentos, esses materiais, assim, mas nunca se pensou que ia acontecer. E a gente disse, não, vamos deixar assim, vamos guardar o que pode. Trouxemos os materiais para a secretaria, a documentação toda que tinha sido utilizada e fomos embora. E a madrugada choveu muito, choveu muito, choveu muito, choveu muito. Daqui a pouco começou nas redes sociais as fotos de quem morava aqui, né? E o alerta também que estavam tirando as pessoas, que a água estava tomando conta e que era preocupante. E eu moro no interior. Eu não moro aqui pelo centro, eu moro na linha alta de baixo. Quando chegou a primeira foto, assim, a gente não acreditava, porque assim, da frente da escola aqui, a água batia por aqui assim, na gente, 1,5 metro de água, água suja, lodo, era uma água preta, porque assim, a nossa escola tá aqui, tem a avenida, tem aquelas casas e o rio é atrás, e o rio veio todo pra cá. Isso aqui não era um rio, a gente só enxergava assim os telhados, né? E a população aqui, ninguém acredita. Tem gente que não saía de casa porque achava que não podia acontecer isso. Porque parece-me que na história do município, a outra vez foi em 1941 que aconteceu um fato assim também. Mas não tanto quanto esse, né? Daí começaram a mostrar a casa que tinha sido levada, a ponte que tinha sido levada, e aqui quem estava na volta ia tirando foto, ia filmando e não dava para se acreditar. Daí a gente pensou, meu Deus, a gente fechou tudo, fechou as portas, fechou tudo, não teria, na cabeça da gente, não teria como a água fazer o que fez, tá? O que aconteceu? Aqui na frente o rio trouxe toda a sujeira, era muita sujeira. Tinha até aquelas, não sei como é que é o nome daquilo que vem na frente das caminhonetas, aquelas caminhonetonas. Aquilo tinha aqui dentro, tá? Pra te ter ideia, né? Casca de arroz, sujeira, tocos, assim, ó. Tudo que tu possa imaginar a gente achou aqui. Aí o que aconteceu? Isso tudo trancou aqui na nossa grade, que nós tinha grade aqui de proteção, entortou todas as grades, virou, é incrível assim, né? Aí nós não tínhamos como entrar na escola. Isso aqui não tinha como entrar. Daí quando as águas baixaram, a supervisora conseguiu descer, que ela tinha estrada. Quantos dias depois? Ela baixou, assim, ó, deu a enchentona, daí baixou e depois de novo. Aí ela conseguiu entrar 2 dias depois, ela conseguiu entrar por aqui, né? Por aqui, mas por aqui ela não conseguia entrar. Aí ela entrou e foi tirando foto para nós e foi mandando, porque ela é a única que conseguia vir, que tinha como vir até aqui, né? A sujeira horrível na rua, às vezes a gente vê os filmes e acha que é tudo ficção, né? Mas nós estávamos como nos filmes, assim, era uma rua devastada, era muita sujeira, as pessoas assim as pessoas que moram ali, né, que tiveram as casas, tudo, né, eu não sei te explicar, era uma coisa assim muito triste, que não se acreditava e parecia que não era verdade, mesmo a gente vendo, parecia que não era verdade, né. Aí ela conseguiu entrar, foi olhando, o que aconteceu, a força da água entrou por tudo, arrebentou a nossa porta lá do auditório, onde a gente tinha entrega de boletins, onde é o refeitório, onde a gente faz as apresentações, onde a gente estava naquela noite anterior, no dia anterior da entrega dos boletins. E era classe, sabe, cadeira, tudo flutuando, assim. A geladeira nós não conseguíamos achar da sala dos professores, porque ela tinha caído e estava no meio da sujeira, micro-ondas, enfim, não se achava as coisas, né? Não se achava nada, panela, talher, e a documentação das pessoas foi o mais, assim, preocupante. Por quê? Tem pessoas que vão se aposentar ou precisam do documento para uma transferência, para fazer uma faculdade, e aquilo ali tomou conta de tudo.
A gente tá ainda com essa documentação, porque a gente não pode se desfazer dela, né? Ela foi colocada num lugar especial, tá fechado lá, guardado. Só que se a gente for mexer, quando a gente pega assim, ela se rasga, né? Porque pegou a água suja, o lodo, aquilo virou uma meleca, uma gosma, horrível. Mas, enfim, os cromes que a gente tinha, que os alunos usavam, né? Nós temos uma prateleira, assim, que era onde era carregado, né? Ali a gente perdeu tudo, veio o pessoal de uma empresa, veio fazer o laudo para ver se dava para aproveitar alguma coisa, não. As TVs, agora me esqueci, os projetores, assim, os armários dos professores que tinha tudo, os material, plano de aula, livros, tudo foi tudo. É uma coisa muito triste, sabe? Eu fazia muito tempo que eu não falava a respeito disso e ultimamente, assim, aí várias ONGs entraram em contato com nós para nos ajudar. Assim, ó, aí veio o marido de uma das professoras com um trator e começou a puxar as coisas, porque daí as máquinas da cidade não davam conta, porque era em tudo que era lugar, assim, todo mundo pedindo ajuda, né? Então daí o marido de uma das professoras, né, o Raul, que até participa do círculo de pais e mestres da escola, veio com o trator e puxava para poder liberar a entrada, né? Pelo menos a entrada pra gente poder entrar e começar. E aí quando a gente entrou, não sabia por onde começar. Até porque a rua também estava toda interditada com coisas, com barro e material. Sujeira, daí era sujeira, muita sujeira veio. Ó, vou te dizer, tinha até dinheiro das pessoas no meio da comida, porque aqui na esquina tem um restaurante. Aí começou a feder aquilo, sabe? Que era carne, enfim, era alimentação. O local onde a gente tinha o armazenamento, né, de comida, das merendas dos alunos também, aquilo tudo, arroz, feijão, farinha, enfim, tudo assim, pura lodo, pura sujeira, sabe? Não tinha como, né? A gente teve que descartar tudo. E o que acontece? A nossa escola tem esse corredor, só que lá no fundo ele é fechado, eu não sei se tu prestou atenção quando tu entra. O que aconteceu? Veio tudo e trancou lá. Né? Não tinha por onde sair. Então tudo ficou lá, sujeira, lodo, a cobra que eu te disse que tinha, né? Sapos, muitos sapos, assim. Enfim, tudo trancou. O que aconteceu? A gente pensou que a gente teria que logo começar a trabalhar, porque a hora que secasse esse barro ia ficar muito difícil. Enquanto nós tínhamos ainda ele molhado, a gente tentava tirar. Mas assim, ó, muita enxada, muita pá, muito ancinho, tudo que podia usar de material para tirar, a gente, né? Os bombeiros voluntários aqui de Cabrais vieram nos ajudar. Cachoeira, muita gente de Cachoeira. A gente não sabe nem o nome das pessoas, porque as pessoas chegavam, desciam das caminhonetas e começavam a ajudar. De uma cidade bem longe também aqui, agora não lembro. Não recordo o nome da cidade também, que a gente nem imaginava chegar e assim as pessoas botavam mão na massa, né? E aí a gente veio de luva, botou bota, mas aquilo assim não tem, nada funciona, entrava por dentro, né? Tudo. E aí a gente começou a tirar todo o lodo, né? Começamos a tirar tudo daqui para liberar aqui. Aí o pai de um ex-aluno nosso, que até agora ele não tá mais aqui, saiu já da escola, botou um motor no rio, porque nós não tinha água nem luz, né? Para puxar água para nós poder lavar e limpar o que desce, né? Claro que era uma água suja, mas pelo menos a gente conseguia limpar até liberarem a água. Aí a luz, nós também tínhamos muito medo, porque as escolas antigas, o que acontece? As tomadas são quase tudo embaixo. Aí nós não podíamos ligar a luz porque ainda tava molhada, as paredes molhadas. As salas que tinham uns parquê. Essa sala aqui, inclusive, também foi levado todo o parquê. Sumiu. Mas nós perdemos tudo. Nós não tinha classe, nós não tinha cadeira, daí veio tudo emprestado, a coordenadoria nos emprestou de Cachoeira, né? O refeitório nosso todo também ainda é emprestado. Nós perdemos tudo. O laboratório de ciências também, as vidrarias, as bancadas, tudo foi perdido. Os microscópios também não funcionam. Aí nós tivemos que mudar algumas coisas de lugar, porque não dava mais. Essa semana que nós conseguimos comprar
de novo os armários para botar os documentos das pessoas. Nós tivemos que pedir para os alunos trazer toda a documentação das matrículas de novo, que foi perdido, né? A coordenadoria incansável, sempre que a gente precisava, nos apoiava, nos ajudava, nos orientava. Porque assim, eu quero te contar uma coisa, que eu virei diretora no dia 2 de maio, no dia da enchente. A diretora que era se aposentou no dezembro do ano anterior. A que era vice virou diretora e me convidou para ser vice dela. Eu sempre fui professora de sala de aula, desde 2000, início de 2002 eu comecei a dar aula lá em Cachoeira, porque eu sou de Cachoeira, né? Vim para cá em 2018, comecei a trabalhar como professora. Daí ela me convidou para ser a vice-diretora e cuidar do financeiro da escola, e eu disse, vamos. E aí ela encaminhou os papéis da aposentadoria dela e ela se aposentou nesse dia. E aí eu tive que assumir. Daí até a gente, no início, ganhou bastante doação de alimentação, a comunidade, assim, para os filhos, né? Logo que vinham, porque a verba ainda não estava. Porque daí tinha a burocracia também. Eu estava assumindo, não estava nada no meu nome, né? Até tudo se ajeitar nos bancos e para poder começar a comprar, para poder começar a deslanchar as coisas. Mas aí a gente começou. O primeiro dia foi muito emocionante. A gente teve bênçãos, todo mundo, né? Enfim, valorizando o que a gente tem, né? Mas eu quero te dizer que a gente ficou com as paredes e uns pedaços do chão, porque muita coisa foi, né? A solidariedade, assim, ajuda que a gente nem imaginava que pudesse ter, aparecia, sabe? Porque a nossa escola foi muito afetada, muito afetada. Nós ainda estamos com a parte de eletricidade com problema. Agora, semana que vem, que veio uma verba agora para nós, que nós vamos começar a trabalhar. E todo mundo pegando junto, né? Todo mundo pegou junto, todo mundo trabalhou junto, todo mundo se ajudando. O que um não podia fazer, o outro fazia, né? Meu marido sofre do mal de Parkinson, mas assim, bom, eu me mudei do colégio, né? Eu venho pra casa 7 e pouco da manhã, 7h20, mais ou menos, eu tô abrindo a escola, eu saio daqui 10 e pouco da noite. Não tinha sábado, não tinha domingo, porque se o pedreiro precisava vir, se o eletricista precisava vir, quem precisava trabalhar, a escola estava sempre aberta, né? Pra gente trabalhar e pra gente... Não sei te dizer assim que sensação, né? A gente pode descrever disso. Só quem viveu isso para saber. É inacreditável que essa rua, essa avenida era um rio e que a escola ficou dentro de um rio. Assim, as pessoas, os voluntários, as pessoas que vinham, não conheciam a gente, que não sabiam nada e que vieram de coração aberto e ajudavam. E aí a gente fazia, aí os que moravam aqui perto faziam um lanche, traziam um lanche e davam, sabe? Os bombeiros voluntários, assim, nem tem o que falar, né? A comunidade, quem podia nos ajudava, porque a comunidade se dividia, porque lá tinha outras pessoas também passando dificuldade, necessidade, tinha gente ilhada que não tinha como passar, tanto é que tiveram que botar uma corda de um lado para poder mandar a comida, sabe, que eles estavam assim num galpão, porque não tinham nada, né? Enfim, eu não posso citar nomes, porque foram muitas pessoas ajudando, muitas entidades. As ONGs nos ajudaram, nós ganhamos o cercamento todo por 2 ONGs. Nós participamos do CRIA Impossível, que também nós vamos agora buscar umas premiações que eles vão dar para a escola. O SESI também. Então, assim, o Traixa de Cachoeira, que nos deu arroz para nós fazer merenda para os alunos. Porque eu vou estar pecando, eu estou falando esses nomes, mas eu vou estar pecando porque eu não sei te dizer agora no momento todos, mas foram muitas pessoas. Tem muita gente boa, tem muita gente com um coração enorme, assim, sabe? Mas eu acredito que aqui também a comunidade escolar pegou firme, sabe? Para que retornasse. E os alunos muito ansiosos para voltar às aulas, as famílias muito preocupadas, né? E a gente também, porque a gente sabe que do nosso compromisso, né? Que é a educação, né? Eles estão aqui, a escola existe para eles aprenderem, para eles se tornarem pessoas, para estar lidando aí na comunidade, né? Para estar construindo o seu futuro. Então, acho que isso é o fundamental, né? Mas não foi fácil. Não está sendo fácil ainda, porque a gente ainda está na luta, ainda estamos em...
Bom, a questão das enchentes e inundação do ano passado, eu lembro que na tarde, em torno de umas 3 horas da tarde, me ligaram que lá no Cortado as águas estavam saindo na estrada. E aí peguei uma equipe e me desloquei até lá. E não sei se foi coincidência, o que foi, que da entrada do asfalto do Cortado, da 287 para dentro do Cortado, até um trecho pega telefone, o outro não. E aí, quando eu ia quase no limite de não pegar o telefone, tocou uma ligação, né, aqui da sede, porque os nossos bombeiros já voluntários já tiveram antes, na parte da manhã daquele dia, na Várzea dos Cabrais, tentando retirar as pessoas, né, por causa da inundação naquele local, e as pessoas não estavam querendo sair porque nunca tinha acontecido naquela área a inundação. A Várzea foi o primeiro local? Na Várzea, o primeiro local da inundação. Mas como eu estava me deslocando para o Cortado, né, os bombeiros voluntários me ligaram e foi no limite de onde pegava a ligação, né. Eu lembro que eu parei a caminhonete porque a gente ia lá com o maquinário para afundar o arroio para não sair na estrada. No primeiro momento a gente pensou isso porque a gente já está há mais tempo como prefeito e outras épocas, inclusive uma época ainda como vereador, deu um enchente lá no Cortado onde matou um pai e 3 filhos, né? Carregou eles. E depois como prefeito mais 3 cheias tivemos lá, onde o arroio sai na estrada, né, e o pessoal fica sem se locomover. E aí, normalmente a gente mete as máquinas para dentro do arroio e afunda ele para ele não sair na estrada. Então eu fui para lá para fazer isso, né, e recebi a ligação e voltei. A ligação era que estava enchendo demais e o pessoal não queria sair. E o pessoal, os bombeiros, me solicitaram, né, a minha presença, junto com a Defesa Civil aqui do município. E então logo desci de volta, chegando lá, fomos com uma retro, né, e uma carregadeira. E chegamos no local das inundações, não deu mais para cruzar na estrada. E aí a população se organizou e quando eu vi, já tinham buscado barcos, né? Veio 2 barcos dos vizinhos aqui do município, onde a gente conseguiu entrar de barco e aí, juntamente com os bombeiros voluntários, eu fui. Então tinha lugares que estavam inundados e outros não, onde é que era mais coxilha, né? Ali aquelas casas ainda não estavam inundadas. Bueno, e aí eu fui para a linha de frente conversar com as pessoas, dizer para eles, né, que estava vindo muita chuva, muita água de cima, a informação era que cada vez ia encher mais. E para eles sair para o nosso ginásio, aqui que é o nosso CTG, Centro Múltiplo de Uso aqui. E aí eu sou muito agradecido também, assim, a dedicação das pessoas, né? Tivemos ajuda de moradores, né, que tem tratores grandes, onde nós não podíamos entrar e nem de barco, porque não tinha como cruzar. Eles foram de trator com nós e eu lembro que até fica marcado para a gente, né? Tinha um morador onde era alugada a casa, era o casal e 2 filhos. E eles tinham gato, né, e uns passarinhos. E aí eles não queriam sair sem pegar os gatos e os cachorros. E os animais não estavam querendo vir. E a água subindo. E nós numa plataforma do trator. E eu com a pá, o cabo da pá, né, medindo a água e a água vindo para cima. E o medo de a água, nem o trator poder sair. A água subia repentinamente, não era por período. Não era por período, exatamente. E aí a gente conseguiu, como é que eu vou dizer, acomodar os animais e coloquemos no trator, o trator teve que sair de ré, senão não conseguia sair mais. Então foi são momentos, né, que fica muito gravado na mente da gente. Então a Várzea foi um lugar que nunca tinha dado isso e devido ao momento estourou a barranca dos arroios e dos rios e aconteceu isso. Então a gente tirou lá em torno de quase aqui 50 pessoas e então logo isso, viemos tudo pro CTG aqui, pro pavilhão e formamos um QG ali, que eu dizia que era um QG, era o pessoal dos bombeiros voluntários que nos ajudaram muito, a comunidade aqui, a nossa Defesa Civil, e eu acabei daí no outro dia cedo indo pro Cortado e linha que lá destruiu todas as comunidades, as estradas. Porque as estradas são à margem dos arroios. Então logo o pessoal ficou sem saída, então logo contratei 3 escavadeiras hidráulicas, né, mais retas que nós tinha, e eu fui para a linha de frente junto com os secretários, comandar o serviço e ir até os moradores para ver como é que estava a situação deles, porque a preocupação nossa, Deus o livre, uma doença, né?
como que aí nós ia locomover. Então a gente fez esse trabalho de emergência, primeiramente a saída das pessoas, né? Tanto cortado como linha Pfeiffer. Cortado demorou mais para nós dar o acesso, teve uma localidade lá que a gente com os bombeiros voluntários tivemos, e junto com o plantão da saúde, que a gente tem o plantão da saúde à noite, nós formamos um plano de ação emergencial, onde não tinha estrada, né? E para chegar até eles só pelo mato, então nós tinha cordas, né? E tinha um plano. Se alguém ligasse de lá que tivesse mal, a gente tinha uma equipe especial que ia ser chamado para ir até lá. Tudo isso nós tinha programado. Eu sou muito grato aqui às pessoas do município que nos ajudaram muito, sou muito grato ao Corpo de Bombeiro voluntário que foi criado aqui, né? E o nosso pessoal da Defesa Civil, nossos secretários, né? Todo esse tempo eu só vinha na prefeitura para ter reunião e passar orientação para o pessoal aqui interno do trabalho, com a Defesa Civil, né? E voltava para a linha de frente. Todo esse tempo eu estive na linha de frente, conferindo o serviço, vendo como é que tinha que fazer, conversando com os moradores. Também tivemos um contato muito rápido com a SACIR, porque a 287, né, tem uma ponte aqui com a divisa de Candelária, e também Candelária e Santa Cruz também ficou sem ponte. E como nós temos nessa região aqui, que é comandada pela parte da saúde com a 8ª Coordenadoria, nós temos os municípios da Serra, todos eles vêm para Cachoeira. Então os municípios estavam trazendo seus pacientes e o nosso município ia até a ponte e ali trocava os pacientes, né, com planchas, né, para poder vir para o hospital. Então era muito difícil essa situação. E aí, então, logo a gente entrou, como eu falei, em contato com a SACIR, onde eu tinha rachão, né, porque a gente usa como base para calçar nossas ruas. Eu tinha bastante rachão, bastante carga quebrada, né, da cascaeira, e eu liguei para eles e falei para eles assim, como que poderia ajudar, né, para solucionar esse problema da ponte, devido à gravidade que era em tudo que é lugar, e para nós aqui era nossas porteiras, né, que nós estávamos isolados. Para ir para isolar totalmente não, mas para ir para Paraíso estava caindo. Só tinha acesso à cachoeira? A cachoeira até cachoeira, né, porque daí a ponte dentro também. Então era essa a nossa situação. Fui bem atendido por eles, mas eles colocavam a situação. Nós não temos material. Daí eu falei que nós tínhamos material. Tá. Aí eles falaram, então tu me passa o contato das empresas de caminhão, né, de maquinário. Tu consegue um lugar para alojar 2 engenheiros e mais um ajudante, nós. Aí a gente consegue encaminhar o pessoal para lá e solucionar isso aí. Fechamos o convênio, né? Nós cedemos todo o rachão. Quanto tempo deu? De uma ligação? Numa ligação. Isso foi na sexta-feira. No sábado eles fizeram a tratativa com o pessoal das empresas, né, de caminhão, de maquinário, e no sábado, à meia-tarde, desembarcou aqui no campo de futebol, num helicóptero, 2 engenheiros da SACIR, com mais um capataz. Aí a Maria Ângela, né, que tem uma posada aqui no município, acolheu eles, inclusive estava cheio. Olha como eu falei que a gente tem que agradecer as pessoas, né? A posada dela estava cheia de hóspede e ela e o seu marido acolheram na sua própria casa eles, para que pudesse eles virem executar o trabalho. Assim sendo, o trabalho foi executado no domingo até às 11 da noite. O trabalho foi concluído, e aí eu ainda lembro que a brigada a rodoviária, né, a polícia rodoviária queria um documento da SACIR dando por pronta a obra e garantido. Para liberar. Mas era 11 da noite, de domingo para segunda já. Então não tinha como, né? Eu liguei para o comandante, ele foi sensível, eu disse para ele, olha, a gente está aqui, estou acompanhando, os engenheiros estão aqui, estão dando por pronto. Se eu precisar assinar alguma coisa como responsável, eu vou, porque as filas de gente, né, esperando, aguardando, e eles nos liberaram daí, né, e a gente liberou o trânsito aqui nessa área, que foi muito importante para essa pessoa, para essa região, né, e essa questão da saúde, que é uma das coisas que mais nos preocupa na saúde. Então são coisas marcantes para a gente, né, e aí o bom entendimento de todo mundo, né. E mais uma vez, assim, o conselho sempre do pai e do avô, né? A gente tem as coisas de reserva, né, sobrando e para a hora necessária. E foi o nosso caso.
nós tinha rachão sobrando de reserva, onde numa emergência a gente conseguiu socorrer assassino, onde foi trocado, inclusive, por rejeito, né? Não foi dado. Foi trocado por rejeito, até foi questionado ao município ajudando uma empresa particular. Não, os jurídicos fizeram o papel, tudo certinho, foi carga por carga. Nós temos hoje os rejeitos, né? Foi 107 cargas de rachão por 107 cargas de rejeito, onde está sendo botado nas estradas do interior, onde é difícil para os nossos ônibus escolares, a gente está usando esse material. Então, depois, com a SACIR, a gente, com o tratamento, né, e também conversando com eles, pressionando para essa divisa com o Paraíso também. Fizeram o desvio ali, onde estão programando uma nova ponte, mas conseguiram também solucionar, porque estava dando um transtorno muito grande para o nosso município, tanto no aterrado, na localidade onde eu moro, como no cortado. O povo que ia para Santa Maria ia por ali. E como a chuvarada, né, os atoladores, onde na frente da minha casa mesmo, que eu moro na localidade de Aterrado, uma estrada firme de anos, né, deu borrachudo, né? Tivemos que desenterrar os caminhões. Então passemos, não só nós, como todo mundo, por um momento diferente, né? E isso carrega na gente bastante experiência de pessoas solidárias, outras nem tanto, nem impacientes, vendo toda uma situação, mas as pessoas ficam nervosas também, querendo tudo na hora, as coisas acontecer, mas a gente tem que entender isso, ter paciência para fazer as coisas andar. Aqui no nosso município, graças a Deus, a gente com recurso próprio de saída, né, com maquinário, ninguém precisou pagar nada para ter os seus acessos livres, né? Também os caminhos de lavoura, tudo, depois a gente foi programando aí. Os vereadores também fazendo reunião nas comunidades também para ouvir o povo. Então a caminhada aqui foi grande, foi unida, né? E o nosso município, graças a Deus, está em dia de novo, mas tivemos assim experiências, né, que, como eu falei, nessa área de Vargem, nessa localidade, como o povo não queria sair porque isso nunca acontecia e nunca sonhava que ia acontecer. Quem viu há um ano atrás a situação do nosso município e vê hoje, olha, mudou bastante. Começou a chover, seria bem o dia que nós teríamos a Expocande, foi transferido, caiu a ponte na 287, a ponte do Rio Pardo ali, ficamos 40 dias sem acesso, tínhamos acesso, mas fazer 400 quilômetros para ir a Porto Alegre ou qualquer lugar. E também nós tínhamos acesso por Cachoeiro do Sul e pela 290, Pantano, Rio Pardo, depois Santa Cruz. Muito bem. Foram destruídos inúmeros bueiros e pontes. Foram 11 pontes pênseis, das quais 4 já foram recuperados. Em relação às pontes de concreto e de madeira, 14 foram destruídas totalmente e parcialmente. Desse total, 5 ainda não foram recuperadas. Um dos reflexos da enchente ainda é a necessidade de reconstrução de moradias destruídas e que não têm mais condições de serem habitadas. Através de doação do Instituto Dunga Desenvolvimento do Cidadão, estão sendo construídas 33 casas populares, nas quais cerca de 50% já estão praticamente concluídas. Até o momento, 46 famílias já foram selecionadas através do programa do governo federal pelo S2ID, a parte rural, e de um total de 74 núcleos familiares inscritos. Alguns cadastros ainda estão em análise. Esse programa oferece um valor de R$86 mil para a construção de propriedade na zona rural, porém em áreas que não têm risco de alagamento e nem de deslizamento. O município também está incluído no programa do Estado Sua Casa Calamidade 2. Esse programa irá oferecer 20 casas de alvenaria. Atualmente, esse projeto se encontra em fase de tramitação de documentos para doação de uma área do Estado para o município onde as residências serão construídas. Por fim, também foram contemplados 6 famílias pelo programa do governo federal urbano com um valor para adquirir casa até R$200 mil. As famílias selecionadas estão na tramitação
de documentos pela Caixa Econômica Federal. A Prefeitura também está empenhada em construir uma nova ponte, a maior obra que vai ter nos últimos anos em Candelária, sobre o Rio Pardo, para ter uma rota alternativa à passagem do rio na RS 287. Um projeto com auxílio da iniciativa privada e do senador Luiz Carlos Sainz está viabilizando a utilização de 3 módulos de uma ponte metálica desativada entre Alegrete e Quaraí. A ponte será erguida entre a Rebentona, Candelária e a localidade de Paredão, o Vale do Sol. Outra boa notícia para o município é a obra da conclusão da 410, ERS 410, uma execução pelo governo do estado e que vai ligar Candelária ao distrito de Bexiga, Rio Pardo e Cachoeiro do Sul, abrindo um novo caminho de desenvolvimento para a região. É uma obra reivindicada há mais de 30 anos. Outra reivindicação antiga da comunidade é a creche do bairro Marilene. Você vem de Cachoeira, bairro à direita, um bairro grande, que deverá se tornar realidade em breve. Hoje começou a firma o início das obras. Já tem uma empresa licitada, que é ali de Restinga Seca, contratada, e a obra deve iniciar. Começou hoje. Uma prioridade também do nosso governo é continuar sendo a pavimentação com bloquetos e asfalto de mais ruas do perímetro urbano. A área de educação e saúde seguirão sendo priorizadas. Na educação, queremos viabilizar em breve a compra do antigo complexo do Colégio Ubra, Concórdia, atualmente locado para o município de Candelária. Estava 7, 8 anos parado. A área de turismo também receberá um destaque especial. Queremos valorizar a riqueza do município na área da paleontologia e avançar na conclusão do Museu Aristides Carlos Rodrigues, que é ao lado da 287. E queremos também dar início esse ano para um projeto para a construção de um novo centro administrativo para o município. Um projeto pensado para os próximos 50 anos de desenvolvimento do município de Candelária. Então, por exemplo, essa que eu falei da ponte, Quaraí Alegrete, Rebentona e Vale do Sol, ali nós tivemos que reconstruir 20 quilômetros de estrada. Terminou, porque a Rebentona margeia o Rio Pardo. Então, terminou. Então, é evidente que nós temos bastante coisa para fazer, pontes para fazer. Tem lugares, por exemplo, assim, aqui para o Alto Passete, sentido Sobradinho, não sobrou uma ponte. Aqui na região também da Serra, Quilombo, mesma coisa. Na região aqui, que chama-se Linha Brasil, Picada Arroz, Palmital, que margeia o Rio Botucaraí, que é divisa com o Cerro Branco, também ponte. Nós sabemos que todo mundo quer e precisa, só que a gente não consegue atender todo mundo na mesma hora. Então, estamos trabalhando, fizemos uma coisa, fizemos outra. Muitas vezes eu levantava de manhã e não sabia nem começar, porque você olhar para tudo que é lado, tinha problema, né? Então nós direcionamos que primeiro foi a questão de salvamento de pessoas, ponto 1. Ponto 2, nós conseguimos dar condições de trafegabilidade para o nosso povo do interior, porque não tinha como sair para cá, para lado nenhum. Então aí nós começamos, difícil, terrível, só para quem passou isso. Mas, graças a Deus, estamos aí, trabalhando dia a dia e resolvendo os problemas do nosso município e também do nosso produtor rurais, porque muitos problemas deu, tem gente que perdeu a lavoura, tem gente que perdeu terra, tem gente que o rio trouxe um monte de cascalho em cima da terra dele, não pôde plantar. Então tudo isso nós estamos fazendo. Por exemplo, a prainha foi muito atingida, mas eu te digo uma coisa muito tranquila. Eu estou desconfiado que a prainha está mais bonita agora que antes. A Ponte Império, ponto turístico de muitos e muitos anos, perdeu um pedaço lá, o rio levou. Então, onde é que não atingiu, por exemplo, lá no Morro Botucaraí, não atingiu, né? Teve lá umas descidas de barro, de terra, mas tudo bem. E, por exemplo, também onde é que teve bastante deslizamento, foi ali que vai para a Ponte Império, no Alto Passa Sete, foi na Linha do Salso, foi no Quilombo e também no Palmital. Mas, como já falei, estamos trabalhando para que daqui a um ano, nós deixamos praticamente igual como era. No salvamento, há 2 semanas ou mais, porque aqui nós tivemos que usar helicóptero, porque no rio é violento, e daí no canoa, o barco,
não dava, rio, entendeu? Aí nós usamos muito helicópteros, agradecer nossos bombeiros voluntários de Candelária, os bombeiros da região, inclusive até de Canoas, o Exército ajudou nós com um helicóptero. Nós tivemos ainda muita sorte que não morreu ninguém nessa questão da enchente. Evidente que houve desmoronamento de terra, houve esse pessoal que perdeu bastante coisa, perdeu tudo, ficar só com a roupa no corpo. Mas a vida é assim, tem que tocar para frente, tu não pode fugir, sabe? E vamos embora. Estamos indo devagarinho, mas com o passo certo, para chegar daqui mais um ano nós ter concluído que essa foi a maior enchente da história do estado do Rio Grande do Sul e, consequentemente, Candelária. Um ajudando o outro e com isso, com a união do povo, nós conseguimos chegar onde é que estamos hoje. Cada um ajudando da sua maneira, como podia. O poder público municipal também. Aí a questão dos bombeiros, que eu já falei. Questão do exército, com helicópteros. Enfim, se não fosse isso, a união era muito difícil. Tá? Muito difícil. Você, não sei, já foi. Quem também foi muito prejudicado foi Sinibu. Tá? Aqui na Cerro Branco caiu a ponte, hoje não tem passagem. Tá? Tem, mas se o rio enche, não tem como passar. Aí tem que fazer a volta. Então, sabe, estamos aí, tranquilos, trabalhando com a consciência tranquila que a gente está fazendo o que pode. Que milagre só o velhinho pode fazer. A gente não vai esquecer é que nós conseguimos, com o Exército, uma ponte de passagem aqui na prainha do Exército, para menos quebrar o galho das pessoas poderem vir para a cidade a pé e vir pela barca, pela balsa, né? Então, um dia de manhã estava chovendo, estava lá, e eu conheço o rio que me criei. Eu falei pro pessoal do Exército, olha, essa ponte vai embora. E não demorou 10 minutos, foi embora. Ficou só duas canoas, o resto você foi. Então é uma imagem que tu nunca vai esquecer. É evidente que tem outras também, mas a que mais me chamou foi isso, né? Então foi muito complicado, a participação da SACIR aqui na ponte, depois ali do rio. Enfim, então a gente sempre pensa e tomara que nunca mais a gente passe por isso, né? Foi naquele período e deu. E eu sempre digo assim, quem viu, viu, quem não viu, não vê. É melhor não ver. A lição que todos nós que trabalhamos na vida pública, não tem o que fazer contra o clima. Ah, por que tu não fez aquilo? Ah, por que não fez lá? Contra o clima não tem o que fazer. Então a gente vai aprendendo e vendo. É evidente que muitas vezes tu pode fazer alguma coisa para minimizar, mas não para solucionar em 100%. Porque você nunca vai adivinhar quando é que vai chover. Tu pode olhar para o céu e dizer, acho que vai chover amanhã. Acho. É a mesma coisa que esse temporal que deu. Da quantidade, né? Porque ninguém ia adivinhar que ia ter tanta água, 700, quase 1000 milímetros. Então essa é a mensagem. E graças a Deus a gente está aí, vivo. Muitas pessoas morreram na região do Vale do Taquari, na Grande Porto Alegre, enfim. Mas, como já falei, contra o clima não tem o que fazer. Bom, a gente trabalha em 2 momentos, né? O primeiro dele, na gestão do risco, buscando se preparar para esse tipo de situação, e depois na gestão do desastre, né? São momentos, um antecede o outro, mas são 2 momentos distintos. E a informação dessa última inundação de maio, que é a maior inundação do Rio Grande do Sul, ela seguiu um protocolo. Então, assim, a Defesa Civil, ela trabalha dentro de sistema. Nós temos um sistema nacional, um sistema estadual, e esse sistema estadual se divide por regiões. Cachoeira pertence à 3ª região, regional de Defesa Civil, que é a sede é Santa Maria. E então o Coronel Pinton começou uma série de alertas que ele recebe das barragens que nós temos a montante de Cachoeira do Sul. E essas barragens vão nos dando uma dimensão do que pode ser o evento. Inicialmente foi de uma inundação, e tão logo a gente recebeu essa informação, adotamos os procedimentos, primeiro do plano de rotina, né, que a gente tinha em Cachoeira do Sul, um plano de rotina operacional. Esse trabalho seguiu normalmente,
já com o início de algumas emoções preventivas, até que se consolidou, né, que nós teríamos uma inundação pela velocidade e atingindo a cota de 21,5 metros. E nessa cota começa, de fato, a evacuação, principalmente do bairro Cristo Rei e outras regiões mais ribeirinhas, e começa-se o contato com as comunidades rurais, que por si só elas têm a iniciativa de se alocar em algum outro local e trabalhar muito a questão do autossalvamento. Eu não vou saber precisar aqui datas, né, mas passado segundo, terceiro dia, nós também recebemos um alerta também da Defesa Civil do Estado informando que era uma inundação de grandes proporções. E nós temos uma métrica, digamos assim, é que o rio, quando ele vai começar a subir, quando ele ainda está na calha, ele sobe de 5 a 10 centímetros por hora. E quando ele sai, que ele começa a área de várzea, ele perde velocidade, mas continua inundando, indo ali para até 5 centímetros por hora, 6, 7, né, numa grande elevação. E num dia destes, à noite, este nível passou a subir 20 centímetros por hora. Tá? E aí é o trabalho de preparação que a gente tem, que eu ficava num sistema de comando de operações dentro da sede da Defesa Civil, eu praticamente não me ausentava lá, porque esta é a minha atribuição, né, fazer um gerenciamento não mais do risco, porque o risco já tinha passado, e sim do desastre em si, mas nós tínhamos coordenadores de zonas afetadas, e esses coordenadores começaram a replicar essa informação de que era uma inundação fora do normal e que teriam que abandonar a retirada de imóveis, porque a Defesa Civil de Cachoeira ela tem uma prerrogativa de retirar preventivamente, tira os móveis, tira a família, tira todo mundo com tranquilidade durante o dia, e aquela noite eles teriam que entrar noite adentro para cumprir esse objetivo, mas em determinada hora disseram, nós vamos priorizar tirar as pessoas. E essa é uma tomada de decisão que ela é do agente que está lá na ponta. E eu recebo esse comunicado e prontamente, ok, preservar vidas, salvar vidas, esse se tornou o grande objetivo, porque Cachoeira do Sul ela é a primeira cidade com perímetro urbano a ser atingida por toda a cascata do Rio Jacuí. Nós temos todas as usinas hidrelétricas a montante, mas o primeiro perímetro urbano a ser atingido é Cachoeira do Sul, e nós temos um tempo de resposta de 1 dia. Então, assim, essa preparação, esse treinamento, essa expertise dos agentes, isso é o somatório de formação, cursos, né, e também de experiência prática de conhecer o terreno, conhecer as famílias, ter uma confiança nessa informação, e que é isso que eu entendo que muitas vezes falta, né, essa distância entre a população e a Defesa Civil, porque todos recebem o alerta, mas as pessoas dizem, olha, eu não vou sair porque a água não vai chegar, eu não vou sair porque a água não vai chegar. E a minha função, ela é essa coordenação junto ao Estado, União e ao Governo Federal, de receber as informações e levar essas informações o mais precisa, porque a gente está trabalhando com fenômenos da natureza para as equipes de campo. E essas equipes tomaram essas decisões assertivas, eu aceitei, porque eles estavam dentro do território, as famílias também aceitaram, e isso gerou uma questão também da comunidade entender o risco. Então, esse somatório de ter a informação, ter um planejamento, colocar ele em prática e tomada de decisão por pessoas capacitadas, aliada à percepção de risco que a população teve e as pessoas saindo de casa por conta e um vizinho também prestando apoio aos outros, isso foi fundamental para algo que eu não digo que tenha que se comemorar, mas que a gente deve muito agradecer, que foi Cachoeira não ter tido nenhum óbito na maior inundação da história do Rio Grande do Sul. Esse trabalho que foi feito de defesa civil, que ele não é só do governo, ele é um trabalho que a gestão, ela faz a organização, mas que a população, o movimento, a divulgação das ações de defesa civil geraram um crédito muito grande a este órgão de proteção e defesa civil, que as pessoas aceitavam, entendiam o que estava acontecendo, e mesmo pessoas distantes nos ligavam e diziam, olha, eu vou para a casa de meu familiar, vou para a casa de algum parente, e se mantiveram em locais seguros, e isso fez com que nós não tivéssemos óbito em Cachoeira do Sul. São alguns entendimentos que nós temos que ter, e no qual eu trabalho, que é o entendimento defesa civil e equipe de resgate. Ou seja, o resgate ele tem que ser feito por profissionais habilitados. A gente teve aqui em Cachoeira do Sul um acidente que foi uma pessoa que levou um choque na água, levou um choque no braço. E isso, muitas vezes, assim, uma das premissas é não se tornar a próxima vítima.
Então, assim, no fato, muitas vezes, de eu pegar uma embarcação, porque eu ando no rio, porque eu pesco, ou porque eu estou acostumado a ir prestar um socorro, eu posso gerar uma necessidade de um outro resgate. Por quê? Porque o rio não está nas condições habituais, eu não tenho equipamento, eu não tenho material e eu não tenho treinamento necessário para isso. Então, quando se trabalha esse plano de contingência, a gente trabalha sempre no pior cenário. E foi isso que foi feito, se montou uma mesa de sistema de comando de operações e seguiu protocolos. Conforme a magnitude do desastre ia demonstrando necessidade de ações, elas iam sendo desencadeadas. Então, desde o primeiro momento, quando nós instalamos o sistema de comando de operações e eu mantive o contato com a regional, Cachoeira tinha suporte aéreo, tinha suporte das Forças Armadas, suporte da Marinha do Brasil para o que fosse necessário. Contudo, a nossa capacidade de resposta estava dando conta, até que começou a transpor aquilo que se era imaginável. Nós ficamos sem a Ponte do Fandango, ficamos sem acesso a Santa Maria, sem acesso a Santa Cruz, e aí começou algumas dificuldades, como propriamente manter o oxigênio para o Hospital de Caridade, de Cachoeira do Sul, e aí entra a regulação própria do hospital através do sistema de comando com as aeronaves fazendo voo para trazer oxigênio. Tinha um centro de regulação de voos e tu tinha um hospital que precisa de oxigênio. Não há necessidade da Defesa Civil de Cachoeira do Sul estar fazendo essa interlocução. O sistema de comando ele é montado e eu só recebo o comunicado. Estamos fazendo este voo para Cachoeira para ver se havia necessidade de uma melhor ocupação do voo. Ou seja, está indo oxigênio para Cachoeira, mas precisa que vá um medicamento específico. Ou está indo este voo para Cachoeira, vocês precisam remover alguém para outra cidade. Então, essas interlocuções, a gente tem um comando que fica sabendo. Mas quanto mais direto for, menos interlocutores, mais ágil se torna e diminui a chance de erro. Não fica 3 pessoas conversando. Ao contrário do que aconteceu também com suporte aéreo, no caso da Corsan. Aí a Corsan nos procurou e disse, olha, nós precisamos, inicialmente era transpor um gerador de balsa, aí se acionou o Exército, foi feita uma vistoria, viu que não era a solução, que a solução seria aérea. A Corsan me procurou, eu entrei em contato com o nosso comando regional, que fez o contato com a Força Aérea e disseram, ok, é possível fazer a operação, precisamos das coordenadas. A gente já passou esse contato para a Corsan, ou seja, quem precisa com quem vai prestar o auxílio, e a operação aconteceu, foi um sucesso. Então, nesta mesa de sistema de comando, tu tem esses integrantes, ou se não estão ali os integrantes, o contato direto para a solução de problemas. E aí começou, como tu colocou, essa dificuldade da nossa Zona Sul também ilhada. Então nós tínhamos lá produtores rurais, famílias, comunidades em situação de vulnerabilidade que estavam sem acesso à alimentação. E aí entrou a questão do voluntariado, que foi autorizado pela ANAC, dos aviões agrícolas fazer estes voos, né? Então se colocou equipes da assistência social, localizamos servidores da prefeitura que moravam na Zona Sul, que recebiam esses alimentos em pista de voo de agricultores e faziam a distribuição às comunidades. Então assim, nós vamos levar décadas, se não um século, para reconstruir tudo que foi destruído, tudo que foi danificado em Cachoeira do Sul. Há uma parte legal que ela precisa ser tratada em separada disto, mas nesses meus 12 anos eu passei, acho, pelas maiores estiagem, enxurrada, pandemia, doenças infecciosas virais como a dengue e pela maior inundação, né, do estado do Rio Grande do Sul, e eu agradeço que, exceto a questão de doenças como a dengue e a Covid, nas demais a gente conseguiu, né, não ter óbitos. Isso é muito significativo, pelo menos não nos desastres. E os desastres, né, nós, enquanto Defesa Civil, existe uma dificuldade que se chama prazos legais. Ou seja, a partir daquele dia 1º, nós tínhamos 10 dias para transformar em relatórios, dados, prejuízos econômicos públicos, privados, número de casas danificadas, número de casas destruídas, né, pessoas que foram desabrigadas, pessoas que foram desalojadas, feridos, enfim, tudo isso é 10 dias. Com laudos técnicos, porque há gastos, e depois os tribunais têm que ter a justificativa desses prejuízos, né, e a própria captação de recurso. Então, e isto não é algo de escolha de um prefeito, existem parâmetros.
Existe uma legislação que regula nível 1 e nível 2, né? Nível 1 é um desastre, onde tu consegue atender ele com o que tu tem no teu município, tu não precisa de apoio do Estado ou da União. Nível 2 é quando tu precisa do apoio do Estado e da União, aí são situações de emergência 1 e 2, e o estado de calamidade pública, que é quando tu tem colapso das instituições públicas. Então até Cachoeira teve uma discussão de por que Cachoeira decretou situação de emergência nível 2 e não calamidade pública. Nós desde o início decretamos calamidade 2, ou seja, nós tínhamos um desastre, estávamos controlando ele, porém precisávamos da ajuda do Estado e da União para dar suporte, como o próprio uso do Exército, uso dos bombeiros, enfim, nível 2. O governo do Estado lançou um decreto de calamidade pública pelo número de óbitos que se tinha, depois retirou, e aí deixou os municípios que tinham que decidir. Quando Cachoeira evoluiu, o desastre evoluiu para uma situação onde nós perdemos o abastecimento de água potável e perdemos a condição de sustentabilidade do hospital através de oxigênio, aí nós começamos a ter colapso das instituições públicas. Aí nós evoluímos o decreto para um estado de calamidade pública. E aí depois que tu recebeu os recursos, aplicou, depois vem as prestações de conta. E aí tu responsabiliza o prefeito e quem deu o parecer. Então existe esse arcabouço legal. E a gente viveu isto, né, que foi esse atendimento das famílias, essa destruição de Cachoeira do Sul, né, e tem essa questão legal que depois é cadastrar os pedidos, fazer os processos, captar recurso. No Brasil, esse recurso que tu capta para movimentação de massa, encostas, pontes, depois tu tem que contratar engenharia, e não é uma engenharia comum, não tem muitas vezes no município, e isso faz com que tu tenha que fazer um processo para contratar uma empresa de engenharia para fazer os estudos, para fazer o projeto e depois tu licitar, e o prazo é 180 dias, então quando tu demonstra que tu está fazendo isso, tu tem a perspectiva, né, e o embasamento legal para pedir prorrogação de prazo, daí tu sabe que é muito difícil cumprir esses prazos, então assim, manter esse recurso, garantir este recurso, isso tudo é uma função que a Defesa Civil faz. Aí o recurso vem e é disponibilizado para que as secretarias afins recebam. Se eu não me engano, na saúde vem em torno de 5 milhões, para a construção de pontes no interior vem outro recurso, para a reconstrução de, enfim, uma série de recursos que vem de ajuda humanitária, restabelecimento, que a Defesa Civil ela busca, disponibiliza as secretarias para que apliquem e depois a Defesa Civil presta conta. Então é muito difícil separar o profissional do ser humano. Na verdade, tu praticamente te robotiza naquilo, né? Tu pouco sente fome, tu pouco sente cansaço, tu pouco sente frio. Se eu não me engano, foram 23 dias, assim, corridos, né? Onde tu dormia até numa cadeira, por vezes, né? Ou num sofá que nós tínhamos na sala da Defesa Civil, deitava ali, mas isso parava em torno de 2, 3 horas da manhã e recomeçava às 5 horas da manhã. Esse procedimento, cadastro de famílias, vistoria, aí foi mais de 3 mil famílias cadastradas em Cachoeira do Sul. E isso nós estamos falando de cerca de 10 mil pessoas atendidas, né? O profissional ele fala muito mais rápido. Eu acho que assim, os agentes de defesa civil vem uma questão da empatia, vem uma questão de que a equipe que foi montada em Cachoeira do Sul, ela não foi montada por amizade, ela não foi montada por política, ninguém ali sequer tinha alguma filiação partidária, eram pessoas que foram se identificando como profissionais de entrega, profissionais de diferença e que acumulavam a questão operacional com a questão intelectual, informação de defesa civil. A gente pensava diferente, isso é normal dentro de um processo, mas todos pegavam junto, todos tinham um comprometimento muito grande e vem uma questão que não é a minha área, mas que eu acho que se chama adrenalina, que te põe lá em cima e tu trabalha e realmente quando caiu, foi quando as coisas estavam mais resolvidas, aí sim, a imunidade lá embaixo, aí vem uma série de questão de, né, o reflexo de tu não ter te alimentado direito, não ter comido direito, e de ter ido para nível de estresse muito alto, tu acaba depois tendo algumas consequências. Nós estamos lidando com pessoas têm sentimentos, né? Para cada pessoa, e a gente tem que entender isso, o pior problema é o dela. A maior dor é a dor dela. Mas nem sempre a gente vai ter uma capacidade de resposta de chegar a todos ao mesmo tempo. Nós estamos falando de 80 mil habitantes, mais de 3 mil quilômetros de estradas vicinais, rio,
pontes interditadas. Então vai haver queixas, vai haver reclamações. E a gente vê muita ajuda também de rede social, né? Eu quero ser voluntário, eu quero ajudar, eu quero isso, mas a pessoa vai e são mais holofotes, assim, muitas vezes do que ajuda, assim como tem grupos de pessoas que ainda continuam ajudando e que não exploram isso mediaticamente. Porque os efeitos continuam. Essas pessoas que foram afetadas, elas continuam abaladas. Elas tiveram, o pessoal disse, mas teve campanha, teve isso. Tu nunca repõe, né, o dano que tu tem da perda das tuas coisas, o sacrifício que tu teve para construir, para adquirir. Cada móvel é uma história, cada álbum de fotografia que muitas vezes não se recupera, são décadas, para não dizer centenas de anos retratado em álbuns de fotografias que se perde de avós, de bisavós, enfim. Então as pessoas vão ficar ainda por muito tempo relembrando deste maio. Eu sou muito grato por ter uma equipe que nem nós tínhamos na Defesa Civil de Cachoeira do Sul, onde todos tinham autonomia de tomada de decisão, respaldado pelo chefe do executivo, que no caso era a prefeita, Dona Ângela, que acreditava na equipe e amparava as nossas tomadas de decisões, porque não é fácil, tu tem que interditar uma ponte, interditar uma estrada, isso impacta em pessoas que estão para o lado de lá, que muitas vezes, olha, mas eu sempre passei aqui e não tem risco, e pode ser que muitas vezes esse risco seja até exagerado, mas uma vez que aconteça o desastre, todo mundo só vai procurar quem não adotou a providência. O fato de essa inundação ter atingido pessoas que nunca tinham sido atingidas, isso mostrou um cenário muito diferente, de tu ver pessoas que estavam extremamente estáveis perderem o chão por completo. Mas o que me mostrou extremamente positivo foi a capacidade de entendimento da população de Cachoeira, porque nós não teríamos braço para chegar até todos. E foi essa capacidade, a solidariedade de Cachoeira do Sul, assim, é o que mais me marcou. Porque provavelmente se nós tivesse tido um óbito, isso eu estaria até hoje me culpando, porque eu era o superintendente da Defesa Civil na época. Então, em primeiro lugar, assim, a marca que eu tenho é essa solidariedade de Cachoeira do Sul, essa solidariedade que houve entre municípios, né, que vieram se solidarizar de fato a Cachoeira do Sul. Inclusive, houve uma polêmica de uma recusa de ajuda que nunca houve, mas é bem aquilo no momento do desastre. Aí eu vou encerrar com isto. Pessoalmente, eu saí de cabeça erguida e eu olhei para um oficial da Casa Militar que há anos trabalhava comigo e disse: eu vi minha vida sem mim. E aí ele disse assim: não tô te entendendo, né, Júnior? Eu digo assim: tenente, eu fiquei 23 dias e eu não vi a maior inundação de Cachoeira do Sul. Eu só vi ela por fotos, eu só vi ela por reportagens, eu não saía praticamente de dentro dessa sala, mas nós conseguimos atender dentro do possível a tudo que estava ao nosso alcance, nós não perdemos nenhuma vida e as equipes trabalharam muito bem. E isso mostra que eu não era necessário lá na ponta, que as equipes trabalhavam lá, porque a minha vida era ajudar pessoas. Agradecer sempre por nós não ter tido um óbito, eu acho que isso é uma marca que a Cachoeira tem que se dar conta, mas isso não nos traz uma tranquilidade. A gente não sabe quando será o próximo desastre, qual a magnitude deste desastre, e que nós precisamos cada vez mais preparar mais profissionais, ter pessoas mais qualificadas e um maior investimento em defesa. O orçamento da Defesa Civil de Cachoeira do Sul, ele era R$100 mil por ano, e nós tínhamos ali um grupo de 1 secretário e 4 servidores do quadro. 3 servidores do cargo e um cargo comissionado. E ela chegou a uma arrecadação de 30 milhões em 4 anos. Então, a arrecadação ela foi bem maior do que o investimento. Cachoeira do Sul conquistou 2 prêmios de boas práticas do governo federal, sendo o único município no Rio Grande do Sul a ter essa certificação, e recebeu uma certificação, né, nível máximo da ONU, que é nível C, cidades que implementam melhor. Então isso demonstra que Defesa Civil ela é gestão, Defesa Civil ela é gerenciamento, né? Gestão do risco, gestão do desastre, capacitação dos profissionais, e que os governos têm que ter, e eu digo isso a nível de município, estado e união, um olhar maior, porque também passou o desastre e a gente vê as obras de reconstrução andando, né?
ampliação de prazos, chegando agora alguns programas como a compra da casa assistida. As coisas vão andando, tem um tempo burocrático, mas eu não vi mais a discussão, e isso eu tenho cobrado a nível de Estado e a nível de União, de investimento nas defesas civis. Cachoeira do Sul é uma das defesas civis, e agora eu estou em Santa Maria, que tem uma questão estrutural muito boa. Santa Maria também tem sede, tem equipamentos, tem gente, mas tem municípios que muitas vezes a defesa civil é uma pessoa, um colete, sequer tem uma viatura. E está na hora dos nossos governantes ter o olhar de que os desastres acontecem nos municípios. Os municípios têm que estar preparados, tem que haver um investimento como há no SUS, como há na educação, como há na assistência social, também na área de defesa civil por parte do Estado e da União. E não somente depois do dano vir ação complementar. Essa ação de prevenção precisa ter um aporte do Estado e da União, né, até para fortalecer os municípios e cobrar com que isso aconteça, porque essa prevenção e preparação é que vai salvar vidas. Na verdade, o que vinha acontecendo, né, e nós estávamos bem espiados, digamos assim, entre aspas, né, naquele período. Em 2024, contextualizando, né, e aí o final do mês de abril para o início do mês de maio, nós acompanhávamos as condições do tempo, né, diariamente, todas as previsões com os alertas da Defesa Civil. A barragem Dona Francisca também, que a gente precisa citar aqui, que tem um diálogo muito estreito conosco e com a Defesa Civil Regional, porque aqui nós temos essa barragem, então, e nos preocupa quando chove muito, né, por toda a situação que envolve a barragem. E nós vínhamos recebendo vários alertas de que as chuvas seriam fora do comum, então nós deveríamos estar preparados para isso. Eu lembro que na segunda-feira, se eu não me engano, dia 29 ou dia 30 de abril, aqui nessa sala, nesse lugar onde nós estamos agora, por volta das 10 da manhã, nós já emitimos os primeiros alertas de que a comunidade, principalmente do interior, ribeirinha, precisava tomar cuidado, porque estava começando a chover e tinha previsão de muitos milímetros. Esse alerta da Defesa Civil. Alerta da Defesa Civil, com a barragem Dona Francisca sempre nos auxiliando também, né? Nós tínhamos essa previsão de muita chuva, enfim. E aí, ao longo do dia, ao longo de segunda-feira, choveu muito, né? Passou a madrugada toda chovendo. A terça-feira também foi um dia muito importante, né? E nós ficamos todos alertas, enfim, até que essa situação tomou uma proporção excepcional, né? E os primeiros relatos que nós tivemos, né, de segunda para terça-feira, já com a comunidade nos mandando que tinha pontilhão indo embora, que tinha excesso de água, tinha muita via interrompida, enfim. Na terça-feira, ao meio-dia, a gente não teve mais contato com o interior. Foi quando nós começamos a tentar falar com Santa Maria, com Porto Alegre, porque daí o sinal de telefone caía, o sinal de internet oscilava muito, né? Começamos a pedir algum tipo de ajuda. E aí na quarta-feira foi o ponto fundamental, né? Começou a chuvarada forte na terça para quarta-feira, que no caso era 1º de maio, daí, né? De 30 de abril para 1º de maio é que de fato o perigo tomou conta de tudo e nós tivemos que pedir socorro pro estado todo, né, para que helicópteros pudessem vir para cá para nos auxiliar de alguma forma. Então, falando assim, vem muitas memórias, né, na nossa cabeça, na nossa mente, e eu posso dizer hoje com tranquilidade que nesse período de reconstrução que nós estamos e que vai por muito tempo ainda, né, quem venceu essa grande batalha foi a população, porque a gente teve uma comunidade muito engajada, a gente teve uma comunidade que olhou uma para outra, que estendeu a mão, o vizinho ajudou o vizinho, né? E dessa forma a gente foi ganhando força, ganhando corpo para superar todos os desafios que tiveram que ser enfrentados. Em 3 dias choveu 800 milímetros,
Eu lembro que nos 30 dias de maio, a chuva foi de 1.600 milímetros. Nos 30 dias de maio. Só nos primeiros 3 ou 4 dias, foram 800 milímetros de média de todas as regiões, mais o centro da cidade, né? Então foi em 3 ou 4 dias, chuva de um ano todo praticamente, né? E aí a gente precisou pedir socorro. Não tinha como ir a Santa Maria, não tinha como ir a Santa Cruz do Sul, as pontes tinham caído, tudo, né? Pelo interior de Agudo em direção a Sobradinho, no Centro-Serra, também não tinha acesso, também não tinha passagem, ou seja, a gente não podia ir para frente nem para trás, né? Com o rio Jacuí cheio, com uma forte correnteza, não tinha como passar de barco, ou era muito arriscado. O que a gente precisou fazer? Chamar a aeronáutica, chamar exército, chamar forças de segurança, polícia de choque, para tentar fazer alguma coisa. Eu lembro que o governo do estado se solidarizou. Nós conversamos muito com a Defesa Civil Estadual, muitos deputados entraram em contato conosco, prestando ajuda, prestando auxílio, e principalmente a aeronáutica, né? Nós, com muita força, com muita firmeza, nós conseguimos esse contato com a aeronáutica e fizemos por merecer ter uma força, né? A Força Aérea Brasileira aqui do nosso lado, a 60 quilômetros daqui em Santa Maria, fazendo o serviço que precisava ser feito. Além de resgatar as pessoas que estavam ilhadas, nós tínhamos uma situação de tratamento de saúde, nós tínhamos uma situação de doença e de transporte que precisava acontecer. Nesse caso, transporte aéreo, porque nós estávamos completamente isolados. Como eu te disse, a gente não conseguia ir para frente nem para trás aqui em Agudo. Os primeiros 5 dias, o meu trabalho efetivo era dentro do QG que nós montamos, né? Na comunidade luterana, que nos cedeu espaço. Diga-se de passagem, nós ficamos praticamente 30 dias com o nosso quartel-general montado na comunidade luterana e o nosso trabalho era colher as informações, receber as forças de segurança, fazer estratégia em relação às equipes que estavam ali para saber do trabalho de fato que precisava acontecer. A partir do 5º dia é que nós conseguimos começar a ir para alguns pontos. Avançar. Eu, como prefeito, ou como um dos integrantes da Defesa Civil Municipal, consegui sair do QG no 5º e no 6º dia para dar alguns passos e alguns avanços. Quem conheceu Agudo, principalmente o pessoal que é da velha guarda, né? E quando eu digo velha guarda é com todo respeito, digamos assim, os 60 a mais, a melhor idade, né? O pessoal de mais de 60, 70 anos de idade, que conheceu principalmente o interior de Agudo quando eles eram criança, se passam lá nos dias de hoje, não reconhecem a própria região que viviam. O município de Agudo é o 3º município do Rio Grande do Sul que mais deu avalanche ou deslizamento de terra. Então nós tivemos inúmeros prejuízos. E quando a gente conseguia avançar e conversar com as pessoas que estavam ali, só passava uma coisa pela cabeça. Foi milagre. Foi Deus que esteve aqui. Diga-se de passagem, falando por cima, só para as pessoas entenderem do nosso problema aqui de Agudo, do meio rural, nós temos um prejuízo de 15 pontes no interior. Eu não estou falando pontilhão, pontezinha de madeira. Estou falando de ponte, de concreto e pelo menos 60 casas que precisarão ser construídas novamente. Por baixo, fora os prejuízos na agricultura que não tem como contabilizar. Não tem como botar nesse bolo o que foi de prejuízo no meio rural. Em junho, o tempo começou a segurar um pouco mais. E aí começou a ficar um pouco mais perceptível aquele trabalho que a prefeitura fazia junto com a comunidade de reconstrução. Mas parece que nos primeiros 30 dias a gente não conseguia sair do lugar, porque ainda foi um mês muito molhado. Mas a partir daí os serviços foram avançando.
Por exemplo, se hoje, 1 ano depois, nós passarmos pelo interior de Agudo, é lógico que nós ainda vamos ver muitas cicatrizes. E cicatrizes, elas são para sempre, né? Eu mesmo tenho várias cicatrizes pelo meu corpo. Os meus 39 anos de vida me proporcionaram nesse período muitas cicatrizes. Mas elas estão ali para marcar a força e para lembrar que um dia isso aconteceu. E aqui em Agudo vai ser a mesma coisa, né? Se a gente olhar para o Morro Agudo, para o próprio Morro Pelado, para o Cerro da Igreja, que é outro ponto importante, tem várias marcas de avalanche, de deslizamento de terra. Então tem várias cicatrizes nesse período que a gente precisa dar continuidade. E a comunidade precisa entender. A gente não está falando hoje, em 2025, da enchente de 1941, a gente está falando da de 24, que faz 1 ano agora. E tem muita gente que cobra o poder público como se nada tivesse acontecido, que já quer um resultado imediato sobre tudo que aconteceu. Então é esse trabalho que a gente precisa fazer, que é um trabalho material de reconstrução, mas principalmente um trabalho mental, um trabalho psicológico de alunos que ficaram 60 dias sem ir na escola, por exemplo. Aqui em Agudo nós tivemos 2 escolas que ficaram 60 dias fechadas, porque não tinha acesso para chegar no colégio. O resultado disso tudo é que nós valorizamos ainda mais a Defesa Civil Municipal e as forças de segurança. A gente não pode ter um departamento assim só no papel, só escrito lá na administração pública, Defesa Civil, tá? E daí? Defesa Civil, ela precisa saber do seu papel. Nós precisamos, na marra, entender e fazer Defesa Civil. Aquilo que só se ouvia nas palestras e na teoria, como dizem os antigos, né? A gente teve que ver na prática, de fato, o que é a Defesa Civil e como que ela trabalha e como que ela precisa ser efetiva trabalhando em conjunto com bombeiros voluntários, com brigada militar, com polícia civil, com exército, com aeronáutica, com polícia de choque, com todo mundo que nos deu um apoio, um aparato para que o trabalho pudesse ser desenvolvido. Eu acredito que ter nos mantido em pé foi pelo instinto de sobrevivência, foi por saber da responsabilidade que nós tínhamos a partir do momento que isso estava acontecendo. Lógico que não tinha uma gerência direta nossa, porque isso foi coisa de Deus. Não fomos nós que pedimos para que isso acontecesse. Foi uma situação da natureza que nós soubemos enfrentar da melhor maneira. E citar 1 ou 2 pessoas aqui é muito difícil, porque isso foi um trabalho da comunidade toda. Eu posso falar da Defesa Civil Municipal e, a partir da Defesa Civil Municipal, todo mundo que esteve envolvido nessa grande jornada. Até porque as coisas começaram a baixar um pouquinho a adrenalina, começou a diminuir um pouquinho a tensão 30 dias depois que fechou o ginásio, que servia como QG, né, como abrigo, servia como abrigo das pessoas que tinham que ser hospedadas ali. Então o nosso ginásio ele funcionou quase que 30 dias como um espaço de acolhimento para quem perdeu tudo. E o nosso QG lá na comunidade luterana, que também durou 30 dias, até que a gente conseguiu chegar numa situação um pouco mais estável para voltar a alguma rotina normal. Então, em nome da Defesa Civil Municipal, esse agradecimento por todo o trabalho conjunto que foi realizado. Mas, principalmente, né, o que eu vinha dizendo lá atrás, é que se a gente tem que dar medalha de honra ao mérito para alguém, ou se tem que bater palma para alguém por tudo que nós vivenciamos, é para a comunidade de Agudo, né? Quem está de parabéns é a comunidade, que no momento mais difícil se abraçou, deu as mãos e conseguiu sair junta desse momento importante que foi a enchente, né? Então nós vencemos graças à nossa comunidade. Então o meu agradecimento é nesse sentido, né? E sobre o trabalho que foi realizado, eu posso dizer com tranquilidade que foi feito o que precisava ser feito
por uma pessoa hoje que é responsável por um município. Então eu não vejo como mérito, eu vejo como cumprimento de missão e como dever cumprido. É missão dada, missão cumprida. E é dessa forma que a gente precisa ver o trabalho a ser realizado em prol da comunidade Agudo. Sempre, em todas as ocasiões. Nós estávamos todos mobilizados, né? Eu, dentro da prefeitura, eu exerci a função de assessor do prefeito, mas tendo como profissão também técnico de enfermagem, né? Então, eu larguei um pouco a questão da papelada, né, dentro do gabinete do prefeito e saí ajudar as equipes de saúde. Então, num primeiro momento, a gente se mobilizou no ginásio municipal, onde as pessoas que conseguiam chegar via terrestre, né, chegavam até no ginásio, e ali era feita toda uma triagem, porque já nesse momento que as pessoas chegavam no ginásio, a gente não tinha sinal de telefone, a única coisa que nós tínhamos na cidade era o rádio. Então, o que a gente fazia? A gente identificava todas as pessoas que chegavam dentro do ginásio, até mesmo para passar as informações para quem tinha parentes em Agudo naquele momento e que morava fora, que estava preocupado. Então, para nós virmos aqui para o QG, foi quando a gente recebeu a informação de que o primeiro helicóptero da Força Aérea estaria chegando aqui no centro da cidade, trazendo algumas pessoas do Porto Alves. Isso já no turno da tarde, se não me falha a memória, na quinta-feira. Então a gente fez o primeiro atendimento para aquelas pessoas que necessitavam, né? A gente fazia o primeiro atendimento aqui e encaminhava ou para o Hospital Agudo ou encaminhava para o ginásio para deixar as pessoas abrigadas ali, porque elas não tinham onde ficar, né? Crianças, adultos, adolescentes, pessoas idosas, a maioria debilitado. Eu acredito que tenham passado por aqui em torno de umas 300 pessoas, né? De crianças, adolescentes, adultos, idosos, enfim. A maioria dessas pessoas vinham desidratadas, né? Porque já estavam algumas horas ou sem se alimentar ou sem tomar água. Um caso que me marcou bastante foi uma mãe que estava gestante, com 2 crianças pequenas, né? As crianças só pediam, pelo amor de Deus, a gente quer uma coisa para comer. E a gente fazia esse primeiro acolhimento aqui, depois encaminhava para o ginásio, onde lá a equipe da assistência social dava todo o suporte para as pessoas que não tinham para onde ir e ficavam abrigadas temporariamente ali no ginásio. Isso, ali no ginásio, todas as pessoas, né, depois que passavam aqui pelo QG, tantas que vieram, né, de forma terrestre ou com helicóptero, elas tinham todo o suporte lá no ginásio, né? Elas, em parceria com Lions e Rotary, elas ganhavam alimentação, com empresas privadas aqui do município também, café da manhã, o almoço, a janta, tudo de pessoas voluntárias. Profissionais também da área da psicologia faziam o atendimento, inclusive às vezes quando necessitava também de algum atendimento médico, a doutora Daniele, que era a médica que estava responsável por atender as pessoas que sofreram com a enchente, inclusive à noite, se precisava, ela ia até o ginásio fazer esse atendimento, porque muitas vezes as pessoas com nervosismo de saber de que perderam tudo o que construíram durante a vida, né, acabava tendo alguma crise de ansiedade, uma pressão muito alta. Então a equipe de saúde se deslocava para fazer esse atendimento lá no abrigo onde as pessoas estavam. O que a gente fez de primeiro momento, como essa doutora Daniele, ela fazia o pré-natal, que é aquelas consultas de rotina das gestantes antes do parto, já tinham conhecimento de quais eram as gestantes que estavam quase que no período de ganhar o bebê ou aquelas gestantes de alto risco, foi feito um mapeamento. E aí eu lembro que nós fizemos uma mega operação, assim, Brigada Militar, Polícia Civil, as ambulâncias do município, porque chegou a informação de que viria um helicóptero de Santa Maria para Agudo, então o que a gente tinha de pessoas para encaminhar para Santa Maria era para aproveitar aquela oportunidade. Então, essas gestantes que foram mapeadas, a gente fez essa força-tarefa, buscamos elas, muitas delas a gente acordou, porque foi bem cedo da manhã,
colocamos elas dentro do helicóptero, então, para elas irem para Santa Maria, porque o nosso medo é, se acontecesse algum parto aqui com alguma complicação, Agudo não teria o suporte que Santa Maria tem. Então, por isso que a gente resolveu, de certa forma, pecar por excesso, demandar essas gestantes para Santa Maria, para que, se tivesse alguma intercorrência, para que elas tivessem todo o suporte lá. Também pacientes que eram de Santa Maria, que estavam internados aqui em Agudo, também a gente aproveitou e encaminhou junto com essa aeronave. Nós tivemos 2 situações de pacientes graves, uma que as 2 ocorreram em dias diferentes. Um paciente que estava com anemia, com uma hemoglobina, que a gente diz que é a quantidade de hemácias no corpo, muito baixa, e havia risco desse paciente evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Nós conseguimos um helicóptero que buscasse ele. Inclusive, eu tive a oportunidade de, nesse transporte, de ir junto com o pessoal da Força Aérea. Foi eu e uma enfermeira, em virtude da instabilidade do quadro desse paciente. Nós fomos até Santa Maria, levamos, lá tinha todo um operacional da Força Aérea que desembarcava com o paciente do helicóptero, passava para a ambulância da Força Aérea, daí tu levava até o pessoal do SAMU, daí o SAMU que encaminhava para os hospitais de Santa Maria. E um outro paciente também que estava com uma crise de falta de ar muito intensa, precisava de intubação, precisava de um hospital de referência com um suporte maior, que foi em torno de 1h da manhã que isso aconteceu. Veio uma aeronave de Santa Maria, a médica da Força Aérea, ela iria levar o paciente sem precisar entubar, resolveu entubar. Tudo isso aconteceu aqui, a equipe entubou esse paciente e esse paciente foi transferido para Santa Maria. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que em torno ali de uns 5 dias a gente ficou só aqui. Aí, a partir desse 5º dia, nós começamos a ir a campo, né? Nós tivemos um suporte de um outro helicóptero que levava os mantimentos pro interior, né? A cesta, um helicóptero menor que não podia fazer salvamento, então ele só levava em pontos estratégicos, que tinha o pessoal da logística aqui, que mapeou todo o interior, então levava esses mantimentos para o interior. Se caso havia necessidade, que a gente ficava sabendo, aí já com o contato restabelecido com o pessoal do interior, se a gente ficava sabendo de alguma pessoa que precisava de algum atendimento, que a gente sabia que não haveria necessidade de transportar essa pessoa para cá, a médica e alguém da enfermagem embarcava nesse helicóptero menor e ela fazia esse atendimento. Eu tive uma experiência também com o Exército, de que a gente saiu fazer a distribuição de medicamentos para as pessoas. A equipe da farmácia municipal também veio aqui para o QG. Aqui era uma equipe multi, né? Toda a equipe de saúde, enfim, nós tínhamos aqui para o que a gente precisasse. Então nós montamos kits de medicamentos básicos e encaminhávamos para o interior com auxílio do Exército. Tu sabe que o que mais me marcou, inclusive eu e a enfermeira Jéssica, que eram os 2 primeiros da saúde que viemos para cá, foi a chegada do primeiro helicóptero. Porque até então, sabe quando não cai a ficha do que está acontecendo? A gente estava dando todo o suporte que estava precisando no ginásio, mas eu lembro que eu e ela, nós estávamos chegando de carro aqui e era o momento em que estava chegando o helicóptero. Quando as pessoas começaram a desembarcar do helicóptero chorando, a maneira que elas estavam, eu olhei para a Jéssica olhou para mim e nós 2 choramos. Acho que esse foi o momento marcante, assim, sabe? Que foi quando caiu a ficha do que realmente estava acontecendo. Algo que eu, 5 anos de formado, recém-formado, pensei que na minha trajetória na área da saúde eu jamais iria passar.